Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Graças a Deus. Nós estamos refletindo com a biografia de Josué. Este é o 6º livro na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você encontra Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós já concluímos a leitura desses 5 primeiros livros, chamados Pentateuco, e agora iniciamos a leitura do livro de Josué, que mostra a biografia desse grande homem de Deus, que foi um guerreiro, que foi um homem cheio do Espírito Santo, íntimo do Senhor, e ele agora vai relatar o que aconteceu quando ele envia 2 espias. Lembra-se que Moisés enviou 12 espias, nós lemos sobre isso algumas semanas atrás. Números capítulo 13 mostra que Moisés havia enviado 12 espias, um representando cada tribo de Israel. Agora Josué, que se lembra que 10 daqueles espias vieram desanimados, desencorajando o povo, e somente 2 espias estavam pela fé dispostos a tomar posse da terra prometida, que eram Josué e Calebe. Josué decide enviar 2 espias para fazer uma nova averiguação da terra. E eles vão encontrar a famosa prostituta Raabe, uma mulher de fé que, apesar de ser prostituta, apesar de usar da mentira, Hebreus 11 destaca que ela agiu por fé para cumprir os propósitos de Deus, e por isso ela e toda a sua casa foi salva. Então vamos meditar hoje sobre a história de Josué com a prostituta Raabe, com a leitura de Josué capítulo 2. Sim, vamos orar para iniciarmos, pedindo que o Senhor traga entendimento e revelação sobre as nossas vidas no dia de hoje. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua presença em nossas vidas. Nós entregamos esse devocional, esse momento que nós vamos ler a tua preciosa palavra, e que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, de trazer os ensinamentos, os princípios, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós apresentamos esse momento a ti, em nome de Jesus. Amém. Mas um detalhe interessante, chamando a atenção para essa leitura de Raabe, Raabe se tornou a bisavó do grande rei Davi. Essa mulher não era israelita, ela era uma prostituta, ela usou de mentira nessa ocasião que nós vamos ler, observe o texto, mas essa mulher tomou uma atitude de fé para cumprir os propósitos de Deus. E ela se tornou a bisavó do grande rei Davi, ela entrou na genealogia de Jesus e ela foi Raabe, mencionada em Hebreus capítulo 11, no rol dos heróis da fé, como uma mulher que por agir por fé foi salva juntamente com seus familiares. Sim, isso nos dá a esperança de que sempre Deus ele quer restaurar, ele quer reconstruir. Então, talvez se você se encontra ou conhece alguém que se encontra numa situação, assim como Raabe estava na prostituição, ou qualquer outra situação que parece que a pessoa não está levando uma vida como deveria estar, Deus sempre tem oportunidade de salvação, oportunidade de restituição e de restauração sobre a vida. É isso que ele quer sobre nós, que todos nós possamos crer, ter essa fé e sermos salvos. Amém. Josué capítulo 2 começa dizendo assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Corram atrás deles, não sei por onde foram, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível
e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, Raabe continua, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida e a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e todos da sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Esse cordão vermelho claramente aponta para o sangue de Jesus, através do qual nós somos salvos. Você provavelmente já ouviu algum ensino, alguma pregação sobre isso, como que de longe era possível ver aquele cordão vermelho pendurado na janela da casa de Raabe. Agora, um detalhe interessante que eu nunca ouvi ninguém ensinar sobre isso é como a Bíblia mostra, desde Gênesis 6, por ocasião da Arca de Noé, todo o Novo Testamento, quando os apóstolos começam a expandir o reino de Deus pregando a palavra, a salvação de Raabe e da sua família se deu dentro da sua própria casa. É por isso que eu e a Rafa entendemos do Senhor esse ministério online que nós temos chamado Família e Fé. Nós entendemos que dentro da nossa casa, como você pode ver, nós estamos aqui na sala da nossa casa, um ambiente simples, um ambiente onde nós vivemos o nosso dia a dia, sem muita produção, nós simplesmente compartilhamos com vocês como eu e a Rafa fazemos o nosso devocional diário, como nós compartilhamos a leitura bíblica com os nossos filhos, é dentro da nossa casa que a nossa família é consolidada e é dentro da nossa casa que a verdadeira fé é desenvolvida. É lógico que existe um espaço e uma importância para a igreja como congregação local, onde nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis, adoramos a Deus, participamos de atividades que são tão benéficas para a nossa família, mas uma família que tem uma fé fortalecida, uma família que ao longo das décadas avança em sucesso e prospera, é uma família que valoriza a sua casa como um lugar para buscar o Senhor e para viver em comunhão. Então Raabe e sua família seriam salvas somente se pela fé eles permanecessem dentro da sua casa, com essa esperança de que a salvação estava chegando. Verso 22, Josué 2, 22. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. E estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué:
Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Que lindo. Assim como Raabe já sabia, apesar de não ser uma israelita e estar vivendo em uma cidade distante, ela já sabia que o Senhor tinha dado a eles aquela terra. Assim, eu e a Rafa olhamos para você, nós conhecemos a audiência, sabemos, não todos os nomes, mas sabemos o tipo de pessoa que acompanha essa live. São pessoas que amam o Senhor e nós oramos para que essas ministrações alcancem pessoas quebrantadas de coração. E nós podemos olhar para a sua vida e assim como Raabe falou para aqueles espias, nós podemos afirmar, nós sabemos que o Senhor te deu toda essa terra, nós cremos que Deus tem promessas, Deus tem planos, que na fidelidade dele Ele vai fazer o que for necessário e contar com quem for preciso para cumprir os seus planos na sua vida e na sua família. Amém. Então, por isso, nós queremos orar para que a sua casa seja um lugar de família e fé. Nós queremos orar para que você possa, pela fé, tomar atitudes que permitam você continuar sendo parte do plano de Deus, da história que Ele tem para escrever para a sua família. O que Amém. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças por esse texto Sim, tão lindo que nos mostra tantos princípios, Pai, tantas verdades, tantos ensinamentos nessa história que nós recebemos, uma história que nos chama humildemente a quietarmos os nossos corações, deixando de lado todo orgulho, todo o conhecimento que nós achamos que nós temos do Senhor, do que o Senhor gosta ou não gosta, e humildemente nos render para ouvir a Tua voz e, momento a momento, avançarmos e tomarmos atitudes de fé para experimentarmos o que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Eu e a Rafa sabemos que o Senhor tem promessas na vida dessa pessoa que ora conosco agora. Sim, cremos Senhor. que o Senhor é fiel para cumprir essas promessas no Teu tempo e no Teu modo. E nós Sim, te pedimos, Pai, tira toda a barreira, tira todo o impedimento. Mostra a essa pessoa, Pai, os caminhos que o Senhor tem para ela, Sim, os próximos passos. Sim, nós Senhor, pedimos hoje, nessa segunda-feira, ao iniciarmos uma nova semana, que o Senhor traga uma porção nova de sabedoria, Amém, uma nova Senhor, graça para avançar e enfrentar os desafios que estão adiante dessa pessoa e romper, Pai, para viver com a sua família tudo que o Senhor tem preparado desde a eternidade de melhor para eles. Oramos pelos casamentos aqui representados, Amém, Senhor. pelos filhos, família, netos, cada nome, cada causa que agora é apresentada ao Senhor. Nós nos unimos em fé para orar, pedindo a Tua ajuda, pedindo que o Senhor envie os Teus anjos para lutar em nosso favor, opere os Teus milagres, faça Senhor, o impossível possível, ó Pai, Sim, meu Pai, e cumpra para conosco os Teus propósitos, que a nossa família possa glorificar o Senhor e contribuir para a expansão do Teu reino, para a Tua glória nesta terra. Nós recebemos a Tua palavra com alegria e gratidão e abençoamos essa pessoa que ora conosco agora. Declaramos esperança renovada, Amém, declaramos Senhor. a Tua bênção sobre o seu lar. Sim, e Senhor. A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Fica conosco, Jesus. Espírito Santo. Pedimos a Tua bênção para essa semana, para a nossa família e todo o nosso futuro, e oramos em tudo com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Nós amamos estar aqui com vocês. Sim. E nos vemos amanhã. Deus os abençoe. Amamos muito você.